Obrigado, Jesus, por mais uma noite de adoração, uma noite que nos movemos para nos parecer contigo. Espírito Santo, move o nosso coração, porque amanhã vai ser dele, vai ser desses princípios, desses valores que vão proceder a nossa vida, vão proceder a nossa ação, a nossa reação, como nos moveremos. Por favor, Espírito Santo, nós decidimos nos mover transformando nosso entendimento. Nós temos que nos mover buscando transformar, e o Senhor, com a sua graça imerecida, com o seu Espírito Santo, o Senhor vem e o Senhor nos lava, o Senhor nos convence e nos limpa, nos purifica e nos dá estatura maior para decisões, para reações como Jesus, o Filho de Deus. Assim nós queremos, nós expressamos o nosso amor em adoração, nós declaramos, Pai, o Rei. Todo esse movimento é por causa do Rei dos Reis, todo esse movimento é por causa do cetro, é por causa da soberania, é por causa da espada, é por causa da sua justiça, e é por causa do seu amor, é por causa da água, é por causa da toalha. E assim nós queremos aprender hoje um pouquinho mais, e assim nós queremos sair daqui hoje transformados um pouquinho mais. Por favor, Espírito Santo, por favor. Mas tem também água. Quando você adora esse Rei, você vai se tornando como Ele, você vai se parecendo como Ele. Eu sei que você entrou aqui hoje com muitas angústias, talvez, com muitos desafios para amanhã, com muita luta, mas se eu fosse você, eu aproveitava esse momento para você adorar esse Rei que está com um cetro de soberania nas mãos. Este Rei que tem a espada da justiça nas mãos. Este Rei que se fez homem e lavou os pés. Você pode fazer isso agora. O Rei que tem o cetro e a espada, mas tem também a água. O Rei nós te adoramos, que tem o cetro e a espada, poderoso, mas tem também a água tua, nos ensina a lavar. O Rei que tem o cetro e a espada, mas tem também a água tua. O Rei que tem o cetro e a espada, mas tem também Vamos aplaudir Jesus aí? Pode sentar os que se levantaram. O importante é todos estarem de joelhos interiormente. Não importa se um levanta, outro senta. Fique tranquilo, nós somos livres para isso. Não há uma forma, não há uma liturgia. O importante é nós estarmos de joelhos interiormente. A gente está ali buscando essa face, para que a gente saia daqui expressando essa face. Quantos querem? Quantos têm esse desejo? Tem gente com fome e sede aí? Não? Você tem lenha para queimar ainda aí ou não? Essa é a nossa casa, esse é o nosso jeito. Desculpa, parece assim às vezes, olha, eu vou lembrar do meu encontro com esse DNA, com essa família, quando o Mark esteve aqui mais uma vez. Ele cantava canções tão pequenas como essa, e eu olhava e eu falava assim, na minha rasa, no meu raso discernimento, melhor dizendo assim, na minha rasa revelação, eu olhava aquilo e já julgava a música, o esquema da música, né? Não tem introdução, não tem um corpo, não tem refrão, não tem uma ponte, não tem letra, E aí eu falava, cara, isso não é uma música, isso é um mantra
para lavar a cabeça, para lavar nosso entendimento. Isso aí é para mexer aqui. Isso não é uma canção estruturada, mas ao mesmo tempo, enquanto eu tinha a fome e sede e apresentava isso para Deus, Deus vinha revelando e mostrando que nem a música, que é tão pequena, eu tinha a revelação profunda do que ela estava cantando. Nós acabamos de cantar aqui que nós estamos adorando aquele que tem o cetro e a espada. Você já leu o cetro na palavra de Deus? Quando Esther estava no jardim, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser anunciado, e o rei Xerxes, ou Assuero, ele olha para sua bela esposa e ele aponta o seu cetro para Esther, que aponta profeticamente para o Messias, o nosso Senhor, e ela salva o seu povo da morte. Isso que é outra menção de cetro. Gênesis 49 vai dizer a divisão, a bênção de Jacó para os seus filhos, para os seus 12 filhos. E aí quando ele chega em Judá, ele arrebenta os filhos dele, tudo. Ele fala assim: vocês são tudo violentos, vocês cortam o tendão de boi, vocês matam ao bel prazer. Aí quando ele olha para Judá, eu acho que ele fez assim: ei. Eu acho que Jacó olha para Judá e ele começa: espera um pouquinho só. O rei que tem. Ei, Jesus não está bravo sentado num trono. Deus não está bravo sentado num trono. Vocês estão aí? E é Ele que você está adorando. Então você vai se tornando como Ele. Daí você pode começar a expressar isso. Tá bom? E aí Jacó olha para Judá e fala assim: você é um leãozinho. Quem tem a coragem de acordar uma leoa, de mexer com uma leoa? Mas o cetro não se apartará de você. O governo não se apartará da tribo de Judá. E logicamente alguns teólogos vão defender que ele estava falando sobre o governo de Siloé, porque logo Judá iria governar e a arca iria para Siloé e todos iriam para lá. Mas existe uma tradução muito antiga que diz que até que o Messias venha. Então o próprio Judá, ele foi a tribo em que Jesus foi descendente. O leão da tribo de Judá é o que tem o cetro nas mãos. Você sabe o que é cetro? É uma insígnia. Você já viu na carreira militar que as pessoas, eles têm muitas insígnias, eles têm aqui umas divisas, né? Umas coisas bacanas, bonitas, medalhas, e são como insígnias. Ou seja, aquilo ali é um símbolo de uma autoridade. Aquilo ali é um símbolo de que ele foi bem-aventurado em alguma prova e ele tem autoridade em algumas habilidades, em algumas coisas. E quanto mais esses soldados, esses militares, eles possuem essas coisas, mais eles são honrados, respeitados. Mas o cetro da justiça, o cetro da soberania, está nas mãos do leão da tribo de Judá. Eu estou sentindo assim um rio começando a fluir, um rio começando a mover entre nós. E sabe, não faz sentido algum a gente ter um culto com começo, meio e fim, ofertório, tudo a gente já sabe como vai acontecer. Eu vou dar uma palavra agora, uns vão falar assim: nossa, que palavra incrível. Outros vão falar: aquele cara é louco, não entendo nada. Ele joga tudo no ar, assim, fica as coisas pairando. Hoje foi bom, hoje foi legal de manhã. Espero que aconteça isso também, que Deus tenha misericórdia e graça de todos nós. Mas se Ele não estiver, se o rei não estiver, se você sair daqui hoje sem ter a suficiência de um Deus que, além de nos revelar, se revelar como Pai através de Jesus, Ele também tem um cetro de soberania. E esta soberania de Deus, ela não vai ser alcançada no entendimento. Vamos lá, já começou, por favor. Tem muita coisa que a gente quer entender.
Tem muitos sofrimentos que a humanidade passa e a gente fica: Deus, onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Confunde a gente em algumas coisas, principalmente na questão de saúde, na questão dos danos. Esses dias eu estava na padaria e eu já conheço ali as pessoas, eu vou lá muito, né, no meio da semana, e aí o atendente foi lá e falou assim: bom dia. E eu falei: ô Bigode, você está bem? Está tudo jóia? Ele: não vai muito bem não. Aí na hora, eu peguei meu celular e falei: vem cá. Aí mostrei uma foto para ele de um menino de Mogi das Cruzes que tem uma doença terrível na pele, mas gente, estou falando terrível, eu nunca vi aquilo. E eu mostrei para ele, ele fez assim: que é isso? Eu falei assim: só para você lembrar que o seu dia está maravilhoso, nós temos um bom dia. Mas lógico que eu pude chocá-lo numa coisa que é uma anomalia, e nós estamos orando por esse menino. Ore por esse menino, o nome dele é João, e a doença dele está desafiando a medicina, mas nada é impossível para Deus, que tem o cetro da soberania nas mãos. Se Ele decide estender o cetro para este menino, já está, tem apenas 13 anos de idade, 13 anos de idade, ore por ele. Então a gente choca essas pessoas que estão distantes assim do Deus soberano, mas nós que estamos próximos, nós não vemos a hora de cantar uma música tão curta durante tantas vezes, para que a gente tenha a revelação de quem Ele é. A gente não vê a hora que começar assim essa canção e o rio começar a fluir, a gente falar: meu Deus, é isso que eu vim buscar aqui, tentar ser um adorador, tentar ser encontrado um adorador, e não vir aqui ouvir apenas uma palavra. Eu vou entregar uma palavra de Deus para a sua vida, mas eu queria que você saísse daqui hoje, por favor, não buscando entender a soberania, mas desfrutando de uma filiação, para que você, quando pegar uma bacia, uma toalha, você esteja aprovado no seu espírito, você esteja aprovado por Deus, não apenas fazendo atos de bondade, mas sabendo que deve fazer aquele ato de bondade. Aquele que sabe que deve, não é aquele que faz, porque o que faz, ele faz por vários motivos. Faz porque sobrou, faz porque deu um nome, faz porque está numa escala, faz porque gosta do rolê, faz por muitas coisas, e está tudo bem nós entrarmos em níveis inferiores, mas hoje nós estamos na presença do Rei que estende o cetro. Hoje nós estamos na presença do Rei que estende o cetro, soberano. E quando Deus está, e quando Ele estende o cetro, qual é o seu comportamento? Qual é a forma de mover? Como você se move? Como você se porta na presença de um rei? Deus está restaurando essa devoção, essa intimidade, esta honra. Vamos lá, nós cantamos aqui: cetro, espada, água e toalha. Soberania, a insígnia de um soldado, o cetro de um rei. Ninguém tem cetro a não ser o rei. Então o cetro dele vem ratificar, vem confirmar, vem testificar: eu sou o Rei soberano. E é por causa dele que a gente está aqui, é por causa dele que a gente se move em adoração, é por causa dele. E ainda que a gente não entenda muitas coisas, deixa eu te falar uma coisa. Lá em Romanos fala assim: se Deus é por nós, não, vocês vão pregar comigo, vou até sentar aqui para vocês não ficar. Se Deus é por nós, tem gente assim: pastor, não senta no gasofilácio, isso é um pecado. Não está escrito que é pecado. Eu preciso que você saia um pouco dos protocolos de uma lei, de uma religiosidade, e entre numa presença de um rei, como súdito, um súdito dependente, um súdito que espera julgar a sua causa. Você precisa, cara. Eu comecei a ler os profetas de novo e eu fiquei apavorado, porque se fosse como hoje, meu Deus do céu, vamos lá, vai. Então o cetro, ele vai falar disso. Você está adorando um rei que tem o cetro, fica tranquilo, ele é soberano. Você talvez não entenda algumas coisas. Se Deus é por nós,
E às vezes nós não enxergamos um Deus que é por nós. Às vezes nós falamos assim, não, Ele é por mim sim, e eu sinto a presença dEle quando eu vou nos domingos, quando eu vou no GC, as pessoas têm me amado, têm entregue até umas palavras, faz algum sentido para mim, mas na hora da vida real mesmo, na hora do fight, parece que Ele se esqueceu de mim, parece que Ele não olha para mim, parece que Ele me rejeitou. Então, Ele é por nós, mas não por mim, sabe pastor, sabe Ivan, eu estou meio confuso aí nessa parada. Ei, hoje você não vai tentar entender a soberania, mas você vai receber uma filiação. Você vai andar como um filho, mas ao mesmo tempo que você é filho e cresce, você também é súdito de um rei soberano. À medida que um filho, ele cresce, ele começa a participar da sala do concílio, então ele já é um súdito de um reino. Ele já começa a entender que a soberania está nas suas mãos. E a partir daí já não é tanto sobre eu entender, mas é sobre eu ter fé e eu andar. É sobre eu ter fé e eu crer, e eu me mover, e eu orar, e eu participar do que Jesus está fazendo, e eu deixar o que Jesus fez um dia e está começando uma coisa nova. Todos estamos em transição, e nós ficamos confusos com esse novo. A gente fica, mano, o que é esse novo que eu vejo todo mundo falando, é novo? Olha, entra no novo, Jesus está se movendo, alguma coisa nova está acontecendo, eis que abre um rio no ermo, eu estou fazendo uma coisa nova. Isso é a profecia de Isaías que apontava para o Messias. E aí o Messias já veio há 2000 anos atrás, e nós continuamos no quê? Na inconformidade das tretas, das confusões, porque Deus é por nós, mas não é por mim. E o lance não é o mim, é o nós. E o lance não sou eu, o lance é o nós. Então o cetro fala dessa soberania, e a espada fala da justiça. Nós vamos relembrar uma história aqui. E abre a sua Bíblia aí em Jeremias 29, por favor. Liga seu aplicativo aí, já coloca no modo avião, para não vir aquela cobrança, para não ter aquela ligação, para aquele parente que não veio te pedir para levar alguma coisa, porque o que você vai levar para ele é muito mais importante do que ele pode pedir aí. Vamos lá. Jeremias 29, 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Até aqui tá bom? Até aqui tá jóia. Jeremias, ele vem trazer para a gente uma situação muito triste, uma sentença muito terrível, um cetro de soberania, que eles não tinham como escapar. Se nós analisarmos aqui, você vai ver que Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém e leva os israelitas todos para a Babilônia. Eles foram exilados, foram presos, foram aniquilados, tudo aconteceu, foi terrível, foi horrível. Mas quando Deus volta a falar com o seu profeta para os exilados que ainda estavam na Babilônia, ele vem dizer assim: olha, acabei de ler aqui: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei. Quem deportou? Quem deportou? O próprio Deus. O próprio Deus foi tratar com a nação de Israel.
A gente fica assim, cara, o mal não pode vir de Deus. Claro que não, mas Deus corrige aqueles quem o ama. Deus repreende os que o amam. E no Antigo Testamento nós vamos ver algumas coisas muito terríveis aos olhos de um filho hoje, porque hoje você tem muita revelação de Deus como um pai, o Abba Pai, o grande e eterno Deus com o cetro nas mãos, o soberano, que os judeus não pronunciavam o seu nome. Ele foi apresentado a mim e a você de 2000 anos para cá como Abba, em aramaico, que significa paizinho, papaizinho querido. Daí vai ficando mais fácil. Pode aumentar mais um pouquinho, estava lindo. Você tem que tocar um tom menor, assim, porque nós estamos falando de tristeza, o negócio é feio, mano. Dá um tom menor, assim, ó. Ó. Plante, chore, ó Israel. Acho que era uma música assim, né? Não era a canção que você canta hoje. Acho que era um negócio bem diferente. Obrigado, meu amigo. Então era terrível a gente. Hoje é terrível a gente imaginar que um Deus Pai, Ele é sempre Pai. Não, Ele é sempre Deus. Ele é sempre soberano. E Ele se manifesta como Pai. Ele é sempre Pai. Ele é o eu sou. Ele é o que julga. Mas Ele é o que é soberano. É o que se manifestou em carne, nos ensinando a ser o maior. O que Ele fez? Água e toalha. Nós já vamos chegar lá. Mas então essa soberania de Deus, ela é maravilhosa e ela é o próprio amor. Deus, Ele é um amor maravilhoso. O profeta Joel vai dizer que Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade. Mas Ezequiel vai contar que Deus o tomou e começou a avisar. Agora não é Jeremias, é Ezequiel. Ezequiel 21 vai dizer que Deus avisava Jerusalém, Deus avisava os israelitas. Ei, Ezequiel, pega um tijolo aí, desenha Jerusalém nele. Aí Ezequiel ia lá, desenhava um tijolo, e aí todo mundo ficava olhando, né? Falava, mano, esse cara é muito louco, mano, esse profeta é muito animal. Eu acho que esse cara não é de Deus nada. Esse cara, como? Gente, vocês imaginam eu aqui hoje, pegando um pedaço de tijolo, um bloco, e desenhando nele, e fazendo um ato profético. Ia ser a igreja mais louca do mundo. Um monte de gente ia falar assim, olha, se perderam. E o menino lá ficou, está muito, como é que fala? Motivadinho não, está empolgado, está emocionado. O menino se emocionou, se perdeu. Jeremias era muito louco, Ezequiel era muito doido. Foi lá, desenhou Jerusalém num tijolo. Aí depois ele deitou-se de lado durante anos, restringindo sua alimentação. Tudo isso Deus usava Ezequiel para mostrar, olha, assim que vocês estão deitados sobre a iniquidade de vocês. Sobre o tijolo, era Jerusalém desenhado nas pedras, e aí ele vinha e fazia uma guerra contra aquele tijolo. Ele sitiava o tijolo como se fosse Jerusalém, e Deus falava através dele, olha, vai acontecer. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para mim, se vocês não voltarem o rosto no pó e se arrependerem da idolatria de vocês, porque vocês fazem seus sacrifícios, mas depois vocês levantam os seus altares ídolos. Eu lá quero sacrifício. Deus estava avisando Malaquias no capítulo 2, que dizia assim, olha, eles estavam mudando a justiça de Deus. Gente, não é muito diferente de hoje. O que é mentira está se tornando verdade. O que é verdade estão relativizando. Não, isso não é bem assim, isso foi para aquela época, isso foi para aquele contexto, isso foi para aquele não sei o quê. A família sagrada que Deus instituiu para andar com eles na viração do dia, está sendo detonada lá fora. E pior, dentro das igrejas. Tem igreja, cara, que agora não se diferencia do mundo. Já falaram isso da gente, porque é a igreja parede preta, é a igreja que dá balinha da parede preta, a igreja que dá balinha da parede preta. Mas aqui tem palavra, aqui tem o cetro na mão do Deus adorado. Então não é sobre isso exterior, é sobre o que Deus está fazendo. E sabe, os caras estão
tão loucos, estão tudo doido. Esses dias me mandaram aí um anúncio. Nós vamos ter encontro de casais e não sei o quê, um culto maravilhoso e tal. 2 pessoas com o mesmo sexo. E aí saíram de mão dada assim. Eu falei, mano, você está brincando comigo? E parecia uma igreja assim, ó. Deu vontade de mudar tudo, pintar de branco e fazer um negócio diferente. Não mudou muito, vocês estão entendendo ou não? O profeta Joel dizendo assim, olha, Deus grande em benignidade, tardio em irar-se, mas Ezequiel vai dizer que a ira dele transbordou, ou seja, ela começa a subir, e ele usa um profeta, ele usa outro profeta, ele usa um cara no GC, ele usa um pastor, ele usa um cara na rua, ele usa um cachorro, ele usa tudo, e a gente continua, sabe fazendo o quê? Toma aqui, ó, o teu sacrifício, e depois a gente vai lá e continua idolatrando coisas, pedaços de madeira, pedaços de pedra. Era assim com Israel. Como estamos idolatrando hoje? O que é idolatria hoje? É aquilo que a gente coloca no lugar que é do rei que tem o cetro. Não é sobre você estar na presença de um santo, não. Hoje está sutil. De 2000 anos para cá, Jesus falou assim, vocês estão preocupados com fornicação, com traição? Aquele que pensar já traiu. Aquele que pensar já caiu. Então aí começou a ficar mais fina a coisa, começou a ficar mais uma linha muito tênue do que se enxerga e daquilo que se pensa. E de verdade, quem é que está aprovado no pensamento, se não uma família que se reúne para dizer assim, olha, se não é o Senhor, se não é o teu sangue, se não é a tua graça, se não é o teu sacrifício, nós somos essa família. Estamos aqui, rei, estenda o teu cetro. Mas era essa época aqui, ó, era desse jeito, que Ezequiel, que Malaquias, que Jeremias, eles estavam recebendo um download dos céus, e proclamando, falando, vai acontecer uma desgraça, vocês precisam parar com isso, vocês precisam arrepender-se, vocês precisam voltar-se para Deus, vocês precisam voltar a dar honra a Deus, vocês precisam aceitar a fidelidade de Deus. E como é difícil nós encararmos Deus fiel, quando se Ele é por nós, não tem ninguém contra nós, e aí na segunda-feira tem um monte de coisa contra mim, contra eu. Como é difícil você falar assim, não pode ter uma fidelidade dessa, da onde que é essa fidelidade? Que fidelidade é essa? Porque não vem para mim, é um nós ali, só naquela adoração que eu me encho da presença de Deus, mas na segunda-feira eu não suporto o que vem contra mim. Ei, vamos lá, esta mensagem é para você. Essa mensagem de restauração, de reconexão, de recomeço, de filiação, de apropriação. Essa é uma mensagem que vai te posicionar novamente. Jeremias, o começo dele, ele fala assim, ei Jeremias, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Ei, Deus não vai falar com ninguém deitado esperando com que os oráculos sejam revelados, não vai. E Jeremias se coloca de pé e fala assim, comigo? Você vai falar, você vai julgar, você vai levar minha palavra. Ele, mas eu sou influeiro ainda, eu sou fiote, a gente não sabemos voar. E aí ele fala assim, fica tranquilo, você vai voar sobre as minhas asas. Vamos lá, porque se é na nossa capacidade, nem vem. Então Ezequiel, ele pega um tijolo de barro, ele grava nele a cidade de Jerusalém e começa a detonar o tijolo. Depois ele deita-se sobre o seu lado, e ele tem depois ele tem uma restrição de alimento. Gente, a restrição de alimento de Ezequiel, ele cozinhava, ele preparava sobre estrume de boi. Se eu fizer um negócio desse hoje, vocês vão embora daqui. Acho que até eu também vou embora. Eu vou obedecer a Deus e falar assim, vou sair dessa igreja. Mas não adianta, eu sou a igreja, eu não consigo sair de mim. Aí depois, por último, a loucura que Deus pede para Ezequiel, para ele rapar a cabeça, rapar a barba, e depois sair queimando um terço aqui, outro terço lá, e jogando ao vento não sei aonde. Gente, que loucura. E de verdade, se você conhece ou teve numa igreja dessa aí, cuidado,
porque esta era uma lei, ela era uma vigência, era uma aliança, e nós estamos em outra aliança. As coisas que se fazem judaizando uma igreja hoje, cuidado, preste muita atenção, vai ler a palavra de Deus, nós já vamos lá, porque tem cetro, tem espada, mas tem água e toalha. A água e a toalha é da vigência para hoje, a água e a toalha é do que estamos vivendo hoje. Olha o que diz Ezequiel 20:45, ele profetiza contra o sul, uma floresta toda do Negueb, e aí Deus diz para ele assim, olha, avisa que eu vou trazer fogo e vou queimar todas as árvores, seja verde, seja seca, e o rosto de todos vão se ressecar. Já era um anunciamento, Deus já estava avisando, não está dando certo, vocês estão me trazendo sacrifícios, mas vocês estão perdidos em si mesmos, vocês estão buscando o que? O consumo daquilo que dá prazer, é o Deus disso, é o Deus daquilo, é o poste não sei do que, estão duvidando da minha própria fidelidade. E deixa eu contar uma coisa para você, uma chave para a sua vida. Deus, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não te criou porque Ele necessita, é uma carga, eu preciso de adoração, e eles estão se desviando, eu estou descarregando, eu estou desfalecendo, Jesus, aí Jesus, olha, Espírito Santo, vai lá, convence os nossos filhos, porque nós precisamos de adoração. Não, esse não é o Deus que eu sirvo, não tem bateria, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o presente, passado e futuro, Ele não precisa do meu movimento de adoração, não precisa do seu movimento de adoração, mas na verdade, quando um pai corrige um filho, é porque ele quer o bem do filho, não é para que o filho morra. Então se você mora no 15º andar, e você tem tela, grade para tudo que é lado, 20º andar, e você tem um filho pequeno, que é bem arteiro, que é bem expansivo, gosta muito de educação artística, de tesouras, e dessas coisas cortantes, o que você vai ensinar ao seu filho? Filho, essa coisa aqui não pode ir na tela, você entendeu? Aí você já pega ele assim, e dá aquela sacudida. Aí ele, opa, meu pai está falando meio sério. Porque você odeia ele? Vamos lá, 20º andar. Já tivemos histórias tristes aí na mídia. Filho, presta atenção. Aí um dia você chega lá, você vê que o menino mexeu, porque a lei relembrava o pecado que o pessoal caía e tal. Aí você vai fazer o quê? Ai meu Deus, eu preciso mudar de casa, pastor. Não, você vai dar um safanão melhor. E deixa o conselho tutelar ir lá, te chamar. Aí você não atende. E fala, meu pastor que ensinou. Foi meu pastor que ensinou. Por quê, cara? Porque a gente ama. E a gente corrige aquele que a gente ama. Deus não estava viciado na adoração, tanto é que os holocaustos, os sacrifícios estavam sendo feitos, e Ele estava com nojo desses sacrifícios, porque Ele queria que os filhos tivessem relação para ter vida. E foi assim, quando as 613 leis veio, e depois virou 10 mandamentos, e as pessoas pegaram os 10 mandamentos, estavam com tanto medo de voltar ao exílio, estavam com tanto medo de ficar mais 70 anos na Babilônia, que eles começaram, não, a lei é isso, então tem que cumprir isso, a lei é isso, tem que fazer isso, não roubarás, não matarás, não julgarás teu próximo, não fará isso, não fará. Ei, quando foram ver, a lei estava no lugar do adorado. E às vezes nós somos legalistas e misturamos a vigência do passado com a graça do presente. Não estou falando de hipergraça, vamos lá. Eu estou falando que nós estamos na vigência da dependência, é pelo sangue de Jesus, não é pela nossa obra. Mas por outro lado, aqueles caras pegaram os 10 mandamentos, as 613 leis, e começaram a matar uns aos outros, protegendo uma lei e não buscando um Deus, e não buscando uma relação, não buscando a capacitação de Deus para nós nos relacionarmos, porque o protocolo da lei era para proteger vida e não para ser a vida em si mesmo, porque a única vida é aquele que tem o cetro da excelência. A única vida está em Jesus, o Filho de Deus.
Então não adianta a gente pegar o meio e falar assim, não, vamos proteger o meio, porque se a gente proteger o meio, nós não perderemos a excelência do cetro, da espada e da toalha e da água. Não, 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 não. Você precisa colocar no centro a vida de Jesus, se relacionando, se apropriando disso. Deus não tem esse negócio, olha, vamos recarregar as nossas baterias de adoração, Espírito Santo convence lá o povo. Não tem, Ele não precisa, Ele ama, e por isso Ele veio com o seu cetro de soberania e com uma espada de justiça. E Ele olha para Ezequiel e fala assim, vai lá e conta o que vai acontecer. Pega o tijolo, vai lá, se deita do seu lado, vai lá, corta o seu cabelo, pega uma terça parte, joga aqui, pega a outra, queima ali, pega a outra. Gente, eu fico imaginando eu careca e sem barba. Só isso aí você já ia assustar. Só isso já bastava. Pai, tem alguma coisa. Tem alguma coisa que esse cara... O Leandro que é assim, às vezes ele raspa a cabeça, e quando ele raspa a cabeça são votos, e quando ele vem... A gente sabe que o assunto é menos água e toalha e mais espada e cetro. Cada um com seus votos, aleluia. Eu por enquanto sou fiote, eu estou na água e na toalha. Aproveitem, vamos lá, vamos lá. Depois, Ezequiel 21, diz assim... Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário, profetize contra Israel. Ei, presta atenção, uma profecia de Deus a um homem de Deus, contra o quê? Contra a igreja, contra o quê? Contra o santuário, contra o quê? Contra o povo de Deus. Pastor, hoje está pesado, hein? Fica tranquilo, nós estamos em outra vigência, mas é para você entender a soberania. É para você entender que Ele é Pai, mas Ele nunca deixou de ser Ele nunca deixou de ser soberano. E aí a gente vai crescendo e vai deixando de ser homens e mulheres mimados para entender todas as coisas. Às vezes são coisas que nós não iremos entender, cara, mas nós precisamos caminhar em fé e dando glória ao Senhor Jesus, de glória em glória, fé em fé. Profetize contra Israel dizendo assim, assim diz o Senhor, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Ele já tinha, presta atenção aqui, ele já tinha falado com Ezequiel, eu vou destruir o reino do sul, as florestas, a árvore verde, a árvore seca, o rosto da galera vai ressecar tudo. Como o pessoal não entendia, presta atenção da benevolência, da bondade do seu Deus. Por isso que Joel falou, ele é tardio em irar-se, porque ele ia devagarzinho mostrando, ei, pega o tijolo, mostra, ei, raspa a cabeça, mostra, ei, eu vou destruir o reino do sul, avisa os caras do norte, vocês estão comigo? Avisa que está chegando perto, porque eu não aguento mais esse incenso de adoração que é por causa de consumo e não por causa de quebrantamento e arrependimento. Avisa a galera que não está legal. Avisa a galera que eu não dependo disso. Avisa a galera que eu não quero que eles morram. Avisa a galera que eu tenho vida abundante para eles. Avisa a galera que de geração em geração eles precisam contar os antepassados. E nada acontecia, nada mudava. Então, isso que eu estou lendo aqui já estava indo para onde? A ponte contra o santuário. Já estava chegando em Jerusalém. O quê? A espada de Deus. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, da bainha tirei a espada e não tornarei a guardá-la. Avante. Israel não conseguiu, eu não vou conseguir também, mas Jesus conseguiu. Isso é uma maravilhosa notícia para você e para mim. A maravilhosa notícia, porque vamos voltar para Jeremias. Nós lemos aqui que foi o próprio Deus que deportou as pessoas para lá, e as pessoas estão ali, ó, Nabucodonosor, olha a guerra, olha a espada, olha os mortes, olha os nossos filhos, olha as nossas crianças. Vocês imaginam hoje, presta atenção, põe na mente aí, visual, vamos tentar entender São Paulo chegando em São José dos Campos e nos levando como cativos. Dá para entender agora? Dá para perceber, por mais que São José tenha 800 mil habitantes, é isso? 700 e pouco, 800? São Paulo chega, domina os homens de guerra, leva as crianças e as mulheres no boi, e a nossa desgraça começa.
e nós começamos a ser servo deles. E sabe o que estava acontecendo? Eles estavam desesperançosos, e como Deus tem cetro, mas tem uma justiça, e Ele é o próprio amor, Ele chama Jeremias e fala assim: olha, fala para eles que fui eu que levei eles para lá, para que eles não morressem, para que os filhos deles não morressem, porque bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito deles. Aí chegou no versículo que a gente fala o tempo todo, que a gente gosta muito, mas a gente não lembrava o contexto. Eu lembrei para você. O contexto era esse: todo mundo preso, todo mundo exilado, todo mundo arrebentado. E aí Deus vem e diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Pastor, onde é que isso aplica hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, o cálice e o sangue? Preste atenção, eles estavam numa situação, eles estavam num processo, o processo era para que eles não morressem. Preste atenção, Deus deixa um inimigo ir lá, Deus deixa Nabucodonosor ir lá e tomá-los, para que eles não morram, para que eles possam voltar-se para Deus que tem a vida, para voltar-se para Deus que queria ensinar de geração após geração. E aí Deus olha para eles com justiça e amor e fala de novo: Jeremias, vai lá e diz para eles trabalharem na cidade. Não será pouco os dias que eles ficarão lá, vão ser 70 anos, e ao final de 70 anos, eu os tirarei de volta e os levarei para Jerusalém novamente, aonde ele usou Ciro primeiro para isso. Mas preste atenção, eu não sei que ciclo que você está passando, que não faz sentido algum para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque são tantas lutas, são tantas dificuldades, são tantas provações, mas Ele tem prosperidade no seu processo. À medida em que você começa a adorá-lo, à medida que você começa a olhar para Deus novamente, e começa a falar com o Espírito Santo de novo: quem que eu coloquei na sua cadeira e no seu trono? Quem que eu priorizei, que era para priorizar somente o seu nome, somente o Senhor? Quando que eu fiz um sacrifício? Quando que eu fiz algo com o meu espírito de consumo e não com o meu espírito de adoração? Quando? E a partir daí nós começamos a nos alinhar novamente, nós começamos a prosperar no processo. Sabe quando você prospera no processo? Quando a sua estatura chega em Jesus, e aí você sai dele, porque esse não é o seu lugar de morada. São 70 anos para Israel, e para você pode ser 7 minutos, pode ser 7 segundos. Quantos querem? Tem que fazer sentido. Se Deus é por nós, está pronto, porque foi há 2000 anos, já veio, somos abençoados. Este culto, ele vem para isso, para a gente ter esse evangelho integral, de entender o cetro de um Deus soberano, mas ao mesmo tempo, está tudo bem? Acho que acabou o líquido da máquina de fumaça, desliga ela, senão eu não vou conseguir, cara. Felipe, ajuda aqui, parece uma campainha, cara, como é que eu vou pregar? Só tira da tomada, Bruno, por favor. Obrigado. A fumaça que vai vir agora aqui é a do templo de Salomão. Você está pronto ou não? Olha, de verdade, não é a expectativa suprida não, cara. É se você entender e sair daqui adorando Ele, e entendendo que Ele não está viciado na sua adoração, e assim também a gente não se vicie em adorá-lo, porque Ele não está procurando a sua idolatria, Ele está procurando a sua comunhão, Ele está procurando a sua interação, Ele está procurando a sua verdade, que você chega e diz para Ele assim: olha, está difícil, não sei lidar com isso, não sei lidar com aquilo, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. Põe a sua verdade, não ande sozinho, reseta a sua vida, e esses 70 anos podem durar 7 segundos, 7 minutos, é uma mesa poderosa na sua vida, cara. Então nós falamos do cetro de um Deus soberano, nós falamos de uma espada que Ele já usou nos nossos antepassados, e que talvez você fale assim: Ele está usando agora contra mim. Então sai logo desse processo no poder do nome de Jesus, porque o Espírito Santo está fazendo você crescer, cara, está fazendo você amadurecer, cara, para você sair disso. Vai, moça, não desiste não. É difícil entender um Deus que pega Sodoma e faz aquilo.
Mas quem falou que é para você entender? Lá no céu nós vamos compreender tudo, todas as coisas que Ele quiser revelar, porque é infinito. É muito difícil. Endureceu o coração de Faraó. Pastor, me explica isso. Explico nada, vai orar, vai buscar Jesus. Ele é um Deus soberano. Ele faz misericórdia a quem Ele quiser, e a quem Ele não quer, Ele não tem misericórdia. Isso é Novo Testamento. E a partir daí, gente, nós vamos sair desse ciclo de Babilônia na autoridade do nome santo de Jesus. Porque bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de dano. Nós estamos continuando a história, Jeremias 29, agora é o 11, porque a gente só pega o 11, só gosta do 11, mas eu quis te lembrar que a história não era boa. Eu quis te lembrar que Deus estava rejeitando, odiando aquelas adorações de consumo, aquelas adorações de troca, e essa era a lei. Então as pessoas pegaram a lei e falaram: eu já fiz a minha parte, o Senhor faz a sua. Mas aqui nós estamos pregando o fim da lei, que é Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo para a justiça, a justificação de todo que crê. Você está sendo justificado. A espada de Jesus hoje, ela está sobre nós como justiça. Nós podemos expressar essa justiça, não como dano, não como julgamento, porque Ele separou para o último dia. Então hoje não é uma espada de um juiz que vem julgar, mas é de um advogado para julgar a sua causa, cara. E você precisa entender que esse ambiente profético pode liberar isso na sua vida. No nome de Jesus. Tira da tomada, por favor. Você precisa entender isso. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Romanos 9. Preste atenção, não perca o seu foco, não fique pensando na janta, o que você vai comer. Ainda não acabou a ceia de hoje, a palavra de Deus que te transforma, que te muda, que te dá estatura, que te liberta, que te lava, que te limpa, que te purifica. Presta atenção aqui, não perca o seu pensamento. Não vá no banheiro, não beba água, presta atenção. O fim das coisas é melhor que o início, preste atenção. Por favor, preste atenção aqui, no nome de Jesus. Romanos 9, 6 diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Preste atenção nessa revelação da palavra de Deus para a sua vida. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão, pelo contrário. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Então, tem muitos judeus que não entenderam, não receberam, não o quiseram. E aí, Paulo vem falar aos romanos: fica tranquilo, nem todos que se dizem Israel são Israel. E nem todos que se dizem ser filhos de Abraão são filhos de Abraão, mesmo que sejam de sangue. Porque os filhos de Deus não é sobre este sangue, é sobre o sangue de Deus derramado na cruz do Calvário. E aí alcançou a mim e alcançou a você, cara. E se você relativizar isso por causa dos seus pequenos problemas de segunda-feira, você não se apropria, não se move como filho. E aí você não cresce para ser súdito de um Deus que é soberano. Você vive buscando explicações, você vive buscando: mas explica isso, mas explica essa desgraça, mas explica aquilo, mas explica esse boleto, mas explica. Não sei o que você plantou, mas eu sei o que Jesus plantou por você, a vida dele. Este sangue, cara, você não pode invalidar. Este sangue você não pode esvaziar a cruz. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Ou seja, nem os de Isaque, de sangue, mas os da promessa em Isaque. Ou seja, eu e você fomos enxertados na oliveira. Eu e você fomos adotados
no espírito paternal de Deus, o Abba Pai. É aí que começa a nossa relação. É fácil? Não, é confronto, porque ninguém cresce no conforto, ninguém cresce na facilidade, ninguém cresce maratonando séries. Não é sobre isso não, cara. As pessoas vão ter que vir para uma casa como essa e falar assim: olha, não é perfeita não, mas eu estou precisando de umas mesas loucas dessa aí. E aí numa mesa dessa aqui, cara, você vê uma imperfeição, mas você vê um perfeito justificando, você vê um perfeito santificando, você vê uma verdade exposta assim, você fala: meu Deus, é muito pior que a minha, eu vou precisar contar a minha. E aí Jesus vem e é glorificado, aí Jesus vem e é exaltado. Não é sobre fazermos um bom culto não, cara, é sobre nós sairmos daqui arrependidos, é sobre nós sairmos daqui com um Deus que nos privilegiou ser adoradores, lavando louça em casa. Vamos quebrar os paradigmas, senão você vai achar que adorar é estar aqui em cima tocando. Às vezes eu pego a louça para lavar lá em casa, aí é difícil. Como é difícil a vida comum. Vou lavar a louça, eu já cortei as mãos lavando uma xícara, eu levei 6 pontos em cada mão, mas aí eu pego aquilo que é difícil e falo assim: Jesus, glorifica o teu nome aqui, eu estou servindo meus filhos, minha esposa que está cansada. E aí eu já pego aquilo, eu já começo, aí eu já fico, aí já quebro outra xícara, e já não estou nem aí, eu não quero nem saber. Essa vida é para você, cara. Eu não estou empolgado não estou alegrinho não é fácil não, mas tem crescimento para filhos de Deus, cara. Tem crescimento para quem tem arrependimento, cara. Não é um culto de consumo não, mas Ele vai dar, Ele vai suprir, Ele vai te abençoar em Cristo Jesus. Vamos lá, você consegue cantar um pouquinho mais essa canção agora, com mais clareza de um adorador? Nós vamos terminar aqui na frente, vamos embora, vamos chorar junto aqui, por favor, vamos lá. Eu não estou chamando você que precisa, você que tem um problema, não, eu estou chamando a família, para nós terminarmos juntos. Nós vamos nos abraçar aqui, vamos terminar o culto aqui, vamos lá. Que tem o cetro e a espada, mas tem também a toalha. O rei que tem o cetro e a espada, mas tem também porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos.
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Presta atenção, presta atenção. A gente só lembra até aqui, presta atenção. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu o dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu o deportei, diz o Senhor. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A glória de Deus é se esconder, e a glória dos reis, a glória dos reis e sacerdotes é o encontrar. Em adorações como essa aqui, ele se esconde atrás de uma cortina e deixa os seus pés para fora, para os filhos encontrarem o Pai, para os filhos pegarem a cortina e falar assim, olhar para aquele pé de bronze assim, de latão reluzente, e falar assim, te achei, e ele vai te pegar no colo, e você vai ceiar com ele, e você vai celebrar com ele, e você vai sair desse cativeiro. Eu não sei o que te prende, cara, eu não sei o que te prende, mas é hoje, não são 70 anos, é 7 milésimos de segundo da sua conversão, do seu arrependimento, de você largar os seus direitos, de você largar os costumes. Como tinha tanta treta no Novo Testamento, e os homens chegavam e falavam assim, ei Jesus, os seus discípulos não se importam com as nossas tradições. Não é sobre tradição, é sobre a vida de Jesus, é sobre os que creem. Você crê em Jesus? Vamos lá, você vai cantar mais um pouquinho e vai ser liberto no nome de Jesus. Ele está estendendo o cetro e vai julgar a sua causa. Vamos lá. Qual é a sua causa? Qual é a sua luta? Qual é o dano? Qual é o prejuízo? Ele venceu na cruz. Vamos lá. Vamos lá. O cetro é a espada, mas tem também a toalha.
abandonou nas vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou nas vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu paguei e eu paguei. Eu tenho você. Só tenho você. Nós vamos orar e depois nós vamos continuar cantando. Você que precisa ir embora, você tem um compromisso, não tem problema, você pode ir. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Só tenho você. Você acabou de cantar isso. Você tem tudo. Ele é soberano, tem o cetro, Ele tem a espada e julga a sua causa. E Ele te torna filho com uma bacia, água e toalha. É assim. O maior vai lidar com água e toalha. Começa na sua casa e depois começa a expressar isso lá fora. Por causa de um espírito alinhado, por causa de um espírito correto. Não estou falando de atos proféticos, de lava-pés. Acreditamos, é lindo, teve aqui nos Perside ontem. Eu estou falando de você servir. Eu estou falando que vão ter pessoas como Pedro que vai dizer assim: você não vai lavar não, o meu pé não. E você vai dizer: fica tranquilo, eu estou aqui para ter comunhão com você. Eu não estou aqui porque o pastor mandou eu servir, eu estou aqui porque eu me importo com você. Aí ele vai dizer: então lava minha cabeça, lava meu corpo. Como Pedro. E vão ter os que não vão dizer nada e que depois podem nos trair. Mas o assunto de quem entendeu um Deus soberano e um Deus de poder com justiça não é de quem irá trair, não é de circunstância, é daquilo que somos e temos para dar. Vocês estão aí? Põe a mão no coração, eu vou orar e depois nós vamos continuar cantando até o Aleph achar que é a hora de parar, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, entendemos o sofrimento dos nossos antepassados por causa de se distanciarem de Ti.
Um filho imaturo, quando fica longe de um pai, ele não sabe andar numa cidade, ele não sabe atravessar uma rua, ele não sabe comer, cozinhar, ele não sabe, são coisas perigosas. E muitas outras coisas eram coisas que levavam os teus filhos à morte, e o Senhor entrou com sua espada de justiça, uma espada que feriu, mas o Deus que fere é o Deus que cura. Uma espada que feriu 70 anos, mas o mesmo Deus que os ensinou a prosperar enquanto estavam no processo da ferida, no processo da angústia, no processo da dor. Assim, Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, abrimos mão de tentar entender a Sua soberania para nos render a quem o Senhor é e o que o Senhor já fez por nós. Empodera os Teus filhos a terem espíritos corretos de adoradores, para que nós possamos ter habilidades com água e toalha, por favor, para que nós possamos servir o nosso próximo, no nome de Jesus. É sobre isso essa celebração. Obrigado pelo que o Senhor fez em nós, obrigado pelo que o Senhor fará através de nós, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Só tenho você.